Tem empresa criando canal de denúncia por causa da NR1, mas criando um canal que ninguém teria coragem de usar. E esse é o ponto que muita gente está entendendo errado. A NR1 não diz de forma geral que a empresa precisa contratar um canal de denúncias terceirizado, mas ela exige que a empresa gerencie riscos ocupacionais. E agora, esse gerenciamento inclui também fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então a pergunta que a empresa precisa fazer é: como ela vai identificar medo, pressão abusiva, conflito, assédio, violência ou uma liderança tóxica se ninguém se sente seguro para falar? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que a NR1 aumentou essa discussão, qual a diferença real entre canal interno e canal externo. E eu vou contar uma história de um gerente que brigou para manter as coisas do jeito que estavam. Eu dou spoiler? Ele perdeu essa batalha. E logo depois chegaram 11 denúncias contra ele em menos de um mês. Agora bora pro vídeo. Vamos lá. O primeiro ponto: cuidado com uma interpretação errada da NR1. A norma ela não fala simplesmente crie um canal de denúncias. Esse discurso é técnico e fraco. O que a NR1 faz é trazer uma lógica de gerenciamento. A empresa precisa identificar perigos, avaliar riscos, implementar medidas de prevenção e acompanhar o controle desses riscos. E com essa atualização, esse gerenciamento passa a incluir fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Ou seja, saúde e segurança do trabalho não é mais só máquina, ruído, EPI, ergonomia e acidente físico. A empresa também precisa olhar para elementos da organização do trabalho, que podem gerar algum tipo de adoecimento. Pressão excessiva, sobrecarga, assédio, conflito recorrente, ambiente hostil, uma gestão abusiva. Agora vem um problema prático. Como você identifica isso? Porque funcionários sem EPI você vê, um ruído excessivo você mede. Agora, medo, silêncio, humilhação, uma ameaça velada, pressão abusiva, muitas vezes você só descobre se alguém falar. E aí que entra o canal de denúncias. Não como a única ferramenta. A empresa pode ter pesquisa interna, ela pode fazer entrevista, pode acompanhar indicadores, faltas recorrentes, turnover, afastamento, clima. Ele pode envolver a CIPA, pode até usar uma roda de conversa. Só que o canal tem uma característica diferente. Ele permite que a pessoa fale quando ela não teria coragem de falar abertamente. E isso muda tudo, porque risco psicossocial não é um tema neutro. Muitas vezes ele envolve poder. Um gestor, um diretor, um sócio, uma liderança protegida. Uma área inteira que naturalizou um comportamento ruim. E quando o problema envolve poder, a pergunta do colaborador não é qual formulário eu preencho. A pergunta é, se eu falar, eu vou sofrer consequência? Esse é o centro do debate. Agora, deixa eu te contar uma história real que ilustra exatamente esse problema. Uma empresa grande, com filial em outra cidade. Um dos gerentes dessa filial tinha um problema muito sério. Uma liderança abusiva, pressão constante, humilhação pública, gestão por medo. Só que ninguém na matriz sabia disso. Por quê? Porque a informação não subia. Ou quando subia, chegava bem filtrada. E esse é um dos grandes riscos da empresa com operação descentralizada. A matriz olha o resultado, ela olha um número, olha a entrega, mas nem sempre ela enxerga como aquele resultado está sendo produzido. Enquanto isso, na filial, o cenário é outro. Silêncio generalizado, medo, pessoas evitando confronto, algumas pedindo demissão, e a empresa continuava achando que isso tudo estava sob controle, até que veio a decisão que aquele gestor não esperava. A empresa resolveu implementar um canal de denúncias terceirizado, e ele brigou contra isso. Ai, não é necessário, o nosso canal interno já funciona, as pessoas podem falar abertamente, direto com a liderança, isso vai criar uma burocracia, vai gerar denúncia falsa. Só que lá no fundo o problema não era a burocracia, era a perda de controle, porque enquanto tudo dependia do caminho interno, a informação podia ser filtrada, ela podia ser minimizada, ou simplesmente ela podia não existir, não chegar em lugar nenhum. Mas com o canal terceirizado, existia uma camada externa, sabendo que aquela denúncia existia. Existiria um protocolo, registro, sigilo, rastreabilidade. E isso mudava completamente o jogo. A discussão ela durou meses, mas no final o canal foi implementado. Menos de um mês depois, 11 denúncias chegaram contra esse gerente. 11. E aqui o ponto mais importante, não eram problemas novos. Eram problemas antigos que nunca tinham chegado com força suficiente na matriz. Não porque não existiam, mas porque não havia um caminho confiável para as pessoas falarem. Agora existia, e sem passar pela hierarquia local, sem depender da boa vontade de quem estava próximo do problema, sem medo de identificação, sem medo de ser identificado imediatamente, com protocolo, com registro, com sigilo, uma camada externa acompanhando a existência da denúncia. E aí a diretoria descobriu algo que deveria incomodar qualquer empresa. O problema não era só o comportamento do gerente, era o sistema que permitiu que aquilo continuasse por tanto tempo. Porque quando uma empresa não tem um canal confiável, ela não fica apenas sem denúncias, ela fica sem a realidade. Ela passa a tomar decisão com base no que chega filtrado. E muitas vezes quem controla o filtro é justamente quem tem interesse em manter o problema escondido. E o resultado? O gerente foi desligado.
medidas internas foram revistas e o fluxo de tratamento de denúncias mudou. A empresa ela percebeu, tarde demais, que durante anos confundiu silêncio com normalidade. E esse é o ponto central. O canal terceirizado ele não serve apenas para receber denúncia, ele serve para impedir que informação crítica fique presa dentro da política interna da empresa. Porque às vezes o problema não é a empresa não querer saber, é a informação nunca chegar limpa até quem realmente pode decidir. E sabe qual é o ponto mais perturbador dessa história? A diretoria não sabia, porque o silêncio era total. Não era silêncio de falta de problema, era silêncio de medo, era silêncio de desconfiança, era silêncio porque as pessoas elas calculavam que falar custaria mais do que se calar. Enquanto isso, a cultura da empresa foi se perdendo. As pessoas foram adoecendo e os riscos ocupacionais eles foram aumentando. E sabe qual era a resposta da empresa antes de implementar o canal? Tá tudo bem, ninguém tá reclamando. Não, ninguém tava reclamando porque não havia mecanismo seguro para reclamar. É isso que a NR1 tá tentando fazer as empresas entenderem. Silêncio não é ausência de problema. Silêncio é falta de estrutura para falar. Agora vamos separar bem isso. Dizer que a NR1 obriga toda empresa a contratar um canal terceirizado é errado, mas dizer que a NR1 reforça a necessidade de mecanismo confiável de escuta, participação, denúncia, registro, tratamento de informação, isso é correto. E aqui começa a verdadeira pergunta. Quando o canal interno funciona e quando ele perde credibilidade? O canal interno ele pode funcionar, mas ele não funciona simplesmente porque a empresa é pequena. E também não deixa de funcionar só porque a empresa é grande. O critério não é tamanho. O critério é confiança institucional. Um canal interno tende a funcionar quando a empresa já tem histórico real de tratar a denúncia com seriedade, baixa tolerância à retaliação, governança clara, pessoas preparadas para receber, classificar relato e credibilidade interna genuína. Ou seja, o trabalhador ele precisa acreditar que a denúncia vai ser tratada com seriedade e sem interferência de quem tem interesse em abafar o problema. Agora vem o ponto desconfortável. Muita empresa acha que tem confiança porque ninguém reclama. Só que silêncio não é confiança. Silêncio pode ser medo. Pode ser o funcionário esperando a hora certa para sair ou até para procurar um advogado. Naquele caso que eu contei, parecia estar tudo bem, mas era silêncio de medo. E é aqui que o canal terceirizado ganha força. A principal diferença do canal externo não é só a plataforma, é existir uma camada fora da empresa sabendo que aquela denúncia existe. Isso muda totalmente a percepção do denunciante, porque ele deixa de sentir que está entregando a informação diretamente para o mesmo grupo que talvez esteja envolvido no problema. Quando a denúncia fica só dentro da empresa, o colaborador ele pensa, quem vai ler isso? Será que vai descobrir que fui eu? Será que o meu gestor ele vai saber? Será que isso aí não vai ser abafado? Será que alguém vai me retaliar por causa disso? No canal terceirizado existe uma camada adicional de registro, protocolo, controle de acesso e acompanhamento. Não é uma garantia mágica, mas reduz a sensação de que a denúncia pode simplesmente desaparecer dentro da política interna da empresa. E se nesse ponto você já percebeu que a tua empresa tá naquele silêncio perigoso, onde ninguém reclama porque ninguém tem coragem de falar, talvez seja a hora de questionar de verdade. Quantas pessoas estão calculando se vale a pena falar? Clica no link que está na descrição e testa sem custo por 3 meses o Easy Report e veja a diferença na prática. Mas continua comigo, porque agora vem a parte mais importante. Quando exatamente o canal interno começa a perder credibilidade? Vamos lá, o canal interno ele perde credibilidade quando a denúncia envolve poder. Denunciar um colega é uma coisa. Denunciar quem define escala, promoção, bônus, avaliação, permanência, clima da área é outra completamente. E esse é um dos maiores problemas nos canais internos. Conflito de interesse. Pensa no RH recebendo denúncia contra um diretor que influencia o próprio orçamento da RH, ou um gestor analisando um relato contra outro gestor próximo, ou uma empresa familiar recebendo denúncia contra alguém da família. Mesmo que todo mundo tente agir corretamente, a percepção de independência já nasce comprometida. E em canal de denúncia, a percepção importa mais do que boa intenção. O colaborador ele não precisa ter certeza que não vai ter retaliação. Basta ele acreditar que pode ter. E se ele acredita nisso, ele não vai usar o canal. Ou ele vai usar quando o problema já ficou grande demais. Só que aí é tarde, porque ele já pode ter ficado doente, ou ele já pode ter saído da empresa, ou ele até pode já ter processado a empresa. Outro ponto crítico que muita empresa ignora é a documentação. A NR1 trabalha com uma lógica de identificação, avaliação, medidas de prevenção, plano de ação, acompanhamento e registro. Então, tratar denúncia no improviso não dá. A gente não pode receber por WhatsApp, resolver em conversa do corredor, não gerar protocolo, não ter registro de encaminhamento, não definir um responsável, não acompanhar as medidas, não documentar uma conclusão. Isso cria um risco enorme para a empresa. Porque quando a empresa recebe uma informação sobre risco, assédio, um possível adoecimento relacionado ao trabalho, ela precisa demonstrar o que ela fez com essa informação. E muitas vezes o problema não é nem a ausência da ação, é a ausência de prova da ação. E por que isso importa? Porque quando chega o advogado, quando chega a fiscalização, quando chega uma ação trabalhista, a pergunta é bem simples.
A empresa sabia disso. Se sabia e não documentar, isso é negligência. E se ela não tiver prova de que agiu, é pior ainda. Por isso que um canal bem estruturado, ele precisa ter registro obrigatório, protocolo automático, fluxo de tratamento, controle de acesso, confidencialidade, classificação de risco, encaminhamento rastreável, histórico completo e auditável. E sabe qual era o problema daquele RH naquele caso? Ele recebia as reclamações, conversava com o gerente e depois não registrava nada. Ah, a gente conversou, foi resolvido. Nada por escrito, nada rastreável, nada que protegesse a empresa. E agora um dos alertas mais importantes. Terceirizar não compra cultura. Não adianta contratar canal externo se a empresa continua retalhando, protegendo liderança problemática ou até ignorando a denúncia. Canal de denúncia não substitui a gestão. Ele alimenta a gestão com informação. E essa informação precisa virar análise, decisão e medida de prevenção de verdade. Se a empresa recebe denúncia e não faz nada, o canal ele vira enfeite, porque o colaborador ele vê que falou, documentou e nada aconteceu. E o pior, nada aconteceu e ficou registrado o que ele falou. Esse é o vínculo correto com a NR1. Não é compre um canal e resolva a NR1. É, sem mecanismo confiável de escuta, participação, denúncia, registro, a empresa pode estar tentando gerenciar risco psicossocial no escuro. Canal é informação. Informação tem que virar ação. E ação tem que ter consequência. Naquele caso, teve. O gerente foi embora, porque finalmente a diretoria soube e teve prova. Então, no final, a pergunta não é: canal terceirizado vale a pena? A pergunta real é: a tua empresa tem maturidade suficiente para receber denúncia, inclusive anônima, internamente sem medo, sem conflito de interesse, sem vazamento, sem retaliação e com documentação adequada? Se a resposta for sim, ótimo, a tua empresa é um caso raro. Se a resposta for não, e honestamente para a maioria é não, o canal terceirizado provavelmente deixa de ser um custo e passa a ser uma estrutura mínima de confiança. Porque confiança não é frase de motivação. Confiança é estrutura, é processo, é protocolo que você pode rastrear, é independência que você acredita. Se você chegou até aqui, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente tem vários vídeos sobre NR1, risco psicossocial, investigação, canal de denúncia e como a empresa deve agir quando recebe uma denúncia. Porque o pior canal de denúncias não é o canal simples, não é o canal que tem poucos recursos. É o canal que existe no papel, só que ninguém tem coragem de usar. E enquanto ninguém usa, os problemas ficam maiores. As pessoas ficam doentes e a empresa fica vulnerável. Não deixe tua empresa nessa posição. O link para testar por 3 meses está na descrição. Até o próximo vídeo.